tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, estejam dispostos, nessa sexta-feira para estudar, para assistir as videoaulas, para fazer as atividades, tá certo? Nós estamos aí chegando ao fim do mês de maio, quase chegando aí no mês de junho, tá certo? E eu espero que vocês estejam dispostos a aprender, tá certo, meus amores? Hoje nós vamos fazer o quê? Vamos corrigir a atividade sobre aquele texto lá que nós lemos, do cão, e o osso. E eu passei uma atividade e a gente vai fazer a correção dela hoje. Depois nós vamos estudar sobre os sinais de pontuação, tá ok? Então já corre. Pega o seu livro, abre lá na página 96, tá certo? Se não tá com o livro aí ainda, pausa o vídeo, vai lá buscar esse livro e vem comigo pra gente fazer essa correção, tá certo? Na primeira questão da página 96, tem o seguinte. Pinte no quadro as letras das palavras abaixo. Use uma cor para cada palavra, tá certo? Então, vocês poderiam aí usar qualquer cor que você quisesse, sendo 3 cores, tá certo? A palavra aí, generoso, vocês iriam pintar, com a cor que vocês quisessem, tá certo? Aí você iria procurar o G, o E. Não tem como eu dizer para vocês onde é que estavam cada uma dessas letras, tá certo? Porque não tem como vocês verem ou como eu explicar isso. Mas a questão era uma questão bem simples, tá certo? Então eu acredito que vocês conseguiram fazer tranquilamente essas questões. Pelas atividades que eu vi também, vocês conseguiram fazer certinho, tá certo? Então, vamos aí para a segunda questão, Entenderam a primeira, Quem não tinha entendido, é só pintar as letrinhas de cada palavra com uma cor para cada palavra. Tá certo? Então, vamos aí. Questão 2. Qual é o antônimo da palavra voraz? O contrário, da palavra voraz. É o quê? Comilão, feroz ou enfasiado? O que foi que vocês circularam aí? Pessoal? Enfasiado, não é mesmo? Você circulou essa palavra? Correto, tá certo? Tá ok. Depois tinha aí na questão 3, tinha o seguinte. Complete as frases com as palavras ganancioso, voraz e suculento. Essas palavrinhas a gente encontrou lá no texto também, do cão e o osso. Então vamos lá. Letra A. O cão era ganancioso, voraz e suculento. O cão era o quê? O cão era voraz, tá certo? Ele era voraz, valente. B. Além de ser, tem um tracinho, ele era também o quê? Então, além de ser voraz, ele também era o quê, meus amores? Ganancioso. Então, vocês vão completar a letrinha B com voraz e ganancioso, porque além de ser voraz, ele era muito ganancioso, tá certo? Na opção C, ele achou um osso, aí tem o espaço. O osso que ele achou era o quê, meus amores? Suculento, Isso mesmo. Então, fica aí na letra A, o cão era voraz. Na letra B, além de ser voraz, ele era ganancioso. E na letra C, ele achou um osso suculento.
Muito bem, se vocês colocaram assim, ó, nota 10, tá certo? Aí nós vamos passar aí para outra página, que é a página 97. Vamos lá. Porque o cão mostrou-se ganancioso. Por que é que dava para perceber que ele era ganancioso? O que foi que vocês colocaram aí? Porque ele queria tudo só para ele, não era? Então isso significa o quê? Isso é a mesma coisa de dizer que uma pessoa é gananciosa, quando a pessoa quer tudo só para si, tá certo? Então o que é que vocês vão colocar? Ele era ganancioso porque queria tudo apenas para si mesmo, ok? Se vocês colocaram parecido com essa resposta, ótimo, correto, tá bom? Aí na letra 2. Na sua opinião, o que é ser ganancioso? Essa questãozinha aí é pessoal, tá certo? Então você iria dizer, na sua opinião, o que é uma pessoa ser gananciosa? O que é que você acha que é ser ganancioso? Você iria escrever com as suas palavras, certo, amores? Na questão 3, tem assim: qual é a parte da história que você achou mais interessante e por quê? Então também é pessoal. Na minha opinião, não é obrigado a ser igual à sua. Eu acho muito interessante quando ele late pro cachorro e o osso dele cai, né? Dando uma verdadeira lição nele, que a gente não pode querer as coisas dos outros, não pode ser ganancioso, invejoso, tá certo? Mas você iria colocar a parte que você achou mais legal do texto que nós lemos, tá certo? Na quarta questão, comente sobre algum fato que você observou em que existia ganância. Então, nessa questão aí também é pessoal. Você iria falar, não obrigatoriamente do texto, tá certo? Você iria falar de alguma situação em que você viu alguma pessoa sendo gananciosa, alguém sendo ganancioso, uma situação onde você viu ganância. Você iria contar aí com as suas palavras, tá certo? Essa situação que você presenciou. Na quinta questão, tem o seguinte: volte ao texto O Cão e o Osso e escreva uma moral para a fábula. Vocês percebem que lá no texto já tem uma moral, não é? Vamos voltar aqui, tem aí. Moral da história: nunca deixe o certo pelo duvidoso. Mas vocês não iriam escrever essa moral. Vocês iriam escrever uma moral, um ensinamento que vocês acham que o texto passa pra gente. Diferente daqui já tem no texto, tá certo? Então você iria escrever uma moral que você acha que tem nesse texto, um ensinamento que tem nesse texto pra gente. Tá certo, meus amores? Na sexta questão tem assim: o que realmente a fábula queria transmitir? O que é que vocês acham que esse texto queria transmitir? Essa resposta aí também é pessoal. Mas a fábula queria transmitir o quê? Queria nos dar uma lição, né? Que nós não podemos querer tudo só pra gente, que a gente tem que se contentar e agradecer com o que a gente tem. Se o cachorro tivesse ficado feliz com o osso, né, que ele achou que já era bem suculento, bem gostoso, ele tinha comido o osso, né, e tinha ficado com a barriguinha cheia. Mas o que foi que ele quis? Ele viu lá no rio o reflexo dele mesmo, achou que fosse outro cão, viu o reflexo do osso, achou que fosse outro osso e ficou querendo outro osso e perdeu o que ele já tinha. Isso é muito feio, né? Você querer uma coisa que não é sua, você ficar com inveja das coisas do amigo, tudo que você vê, você quer. Isso é muito feio. Então o texto vem nos ensinar, nos dar uma lição muito legal pra gente levar pra nossa vida. Ok, meus amores? Terminada aí essa parte, né, sobre o texto, agora vocês vão continuar com o livrinho aberto na página 98, certo? E tem aí na página 98 sinais de pontuação e tipos de frase. Então hoje nós vamos estudar sobre os sinais de pontuação e vamos estudar também sobre os tipos de frase, tá ok?
Acompanhe a leitura comigo, tá certo? Eu vou explicar para vocês bem direitinho esses pontos e também esses tipos de frase. O que são isso, né? É que cada frase tem uma intenção. E a gente vai estudar isso daqui a pouco. Mas primeiro a gente vai estudar aí os pontos, tá certo? Sinais de pontuação, na página 98. Ok? Então vamos aí acompanhar essa leitura comigo? Vamos lá. Para nos comunicar com alguém por meio de fala, contamos com alguns recursos que nos auxiliam a nos expressar, bem como a entonação, os gestos. Na escrita, utilizamos os sinais de pontuação. Eles assinalam as pausas, entonações na leitura e esclarece o sentido das frases. Ou seja, na fala, a gente usa a entonação, usa os gestos, né? Eu adoro usar gestos. Então, na fala, a gente usa isso. Na escrita, não tem como usar gestos na escrita. Então, na escrita, para nos auxiliar, nós temos o quê? Os sinais de pontuação. Para dizer quando uma frase acabou, quando tem uma pausa, quando é uma pergunta. E para isso, nós temos esses sinais de pontuação. Tá certo? Vamos iniciar aí vendo o sinal. Vocês estão vendo aí o sinal, tá certo? Eu trouxe até para vocês aqui um pouquinho maior, para vocês verem, né? Mas já para vocês verem aí bem direitinho, que é a vírgula, tá certo? É a vírgula, o nome desse sinal aqui é vírgula. Observe aí no texto, para que é que serve a vírgula? Leiam aí comigo. A vírgula é utilizada para separar elementos de uma frase, né? Quando você quer separar, por exemplo, eu comprei uma mochila, um caderno e um estojo. Aí eu vou lá escrever, para não ficar tudo junto, para mim saber que tem uma pausa ali, eu comprei uma mochila, vírgula, um caderno, vírgula, e um estojo. Então a vírgula é para separar termos e também para dar uma pausa, né, nas frases, quando você vai escrever. Então eu tenho a vírgula, tá certo? Depois da vírgula, eu tenho aí como é o nome desse ponto aqui? Ponto final. Muito bem, para que é que serve o ponto final? Vamos ler aí. O ponto final é utilizado para indicar o final de uma frase ou de um texto. Então, quando você está escrevendo o texto que acaba ali a ideia que você estava falando, você usa o ponto final. E quando termina o texto todo, você também usa o ponto final. Tá certo, meus amores? Vamos lá ao outro sinal de pontuação, que é esse aqui. Como é o nome desse sinal de pontuação? 2 pontos. Muito bem. Olhem aí comigo para que é que servem os 2 pontos. Os 2 pontos são utilizados para indicar a fala de alguém ou para apresentar uma enumeração. Então, quando eu estou escrevendo um texto que tem personagens, vamos supor, imaginar que no meu texto eu estou falando lá do Joãozinho e da Mariazinha. E eu vou dizer assim, e Joãozinho falou. Vai vir a fala do Joãozinho. Então, eu coloco o quê? Os 2 pontos. Ou quando eu vou enumerar várias coisas, né? Aí, antes de enumerar essas coisas, eu coloco os 2 pontos, tá certo? Depois dos 2 pontos, eu tenho aí o quê? As aspas. As aspas da tia não ficaram muito bonitinhas, tá certo? Mas são aspas. As aspas são utilizadas para indicar uma fala em um diálogo e destacar palavra, expressão ou um trecho de um autor. Então, a gente coloca isso aí entre aspas, tá certo? Quando eu vou escrever um trecho de um texto de um autor, por exemplo, e vou escrever lá a fala do autor, eu uso as aspas, ou para colocar em uma palavra, tá certo? Aspas. A tia não é uma boa desenhista, né? Mas tá dando para vocês verem. Depois eu tenho aí
o quê? O ponto de interrogação. O ponto de interrogação é utilizado para indicar as frases que são perguntas. Então, toda vez que eu escrever uma frase, que essa frase for uma pergunta, eu uso no final o quê? O ponto de interrogação. Por exemplo, qual é o seu nome? Para a pessoa que vai ler o meu texto saber que aquilo é uma pergunta, eu tenho que colocar o ponto de interrogação. Se eu não coloco esse ponto de interrogação, a pessoa que vai ler o meu texto não vai saber que aquilo é uma pergunta, tá certo? Por isso é tão importante usar os sinais de pontuação, tá certo, meus amores? Depois, no livro de vocês, eu tenho aí o tcharam, que é isso? Ponto de exclamação. Vamos lá ver no livro de vocês aí o que é que tem escrito. O ponto de exclamação é utilizado para indicar as frases que expressam alegria, raiva, ordem, dor, surpresa. Quando eu digo assim, nossa, que céu lindo! Tá expressando aí a minha admiração. Então, eu uso o ponto de exclamação. Oh, que menina linda! Ponto de exclamação. Que raiva! Ponto de exclamação. Então, eu uso o ponto de exclamação aí em várias situações, né? Para expressar alegria, raiva, admiração, uma ordem. Quando eu digo assim, menina, se comporte. No final, eu boto um ponto de exclamação. Estão entendendo, meus amores, até aqui? Eu espero que até aqui esteja tudo bem, tá certo? Depois eu tenho aí nesse quadro o que é isso? O travessão, tá certo? O travessão é utilizado para indicar a fala de alguém, destacar palavras ou apresentar explicações. Então, o nosso travessão é muito importante quando eu estou escrevendo uma história, por exemplo, e os meus personagens têm falas, tá certo? Eu criei uma história, nessa história que eu criei tem personagens e esses personagens têm falas. Então, sempre antes das falas dos meus personagens, eu vou colocar o quê? Travessão, para que a pessoa que esteja lendo o meu texto saiba que ali é a fala do meu personagem. Não pode esquecer, tá certo? Do travessão. Agora eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês não vão olhar para o livro agora, certo? Deixa aí o livro aberto, mas não olhem para o livro agora. Eu vou sortear aqui um dos pontos e vou mostrar para vocês. Vocês vão me dizer, tá certo? Que ponto é esse? Vão dizer aí na casa de vocês, tá certo? E depois eu vou dizer e vocês vão ver se acertaram ou não. Tcharam! Qual é o nome desse ponto aqui? Se você falou ponto final, ganhou 10 pontos. Vamos ver o outro. Esse aqui. Ponto de interrogação. Muito bem. Vamos ver esse aqui. Como é o nome dele? Travessão. Muito bom. E esse? Ponto de exclamação. Muito bem. Esse aqui é a vírgula. Essas, que não estão muito bonitinhas, são as aspas. E esse aqui? Os dois pontos. Acertaram tudinho? Todos os nomes aí dos pontos que vocês precisam usar nos textos de vocês, nas frases. Se acertaram muito, bem. Se não acertaram, vamos estudar para ficarmos aí, ó, muito craques nos pontos, né? Nos sinais de pontuação. Agora vocês vão virar a página do livro de vocês, tá certo, meus amores? E vão ver aí que tem aí nessa página 99
os tipos de frase. A gente já viu os sinais de pontuação, tá certo? Alguns. E vamos ver agora os tipos de frase, tá bom? Acompanhem a leitura comigo, tá certo? Tipos de frase. Frases são uma ou mais palavras que transmitem uma ideia com sentido completo. Então, a frase não é obrigada a ser mais de uma palavra. Uma palavra pode ser uma frase, tia. Que história é essa? Sim, uma frase pode ser uma palavra ou mais palavras, contanto que tenham sentido completo. Olhem aí o exemplo que tem no livro de vocês. Silêncio. Silêncio é uma frase? É. Se nós estamos aí na aula de português, aí tem muita gente fazendo barulho, e a tia diz assim, pessoal, silêncio é uma frase, estou pedindo silêncio. A outra frase que tem aí, eu amo você, eu amo vocês, é uma outra frase, tá certo? Aí as frases, elas podem ser classificadas de algumas formas, né, de algumas maneiras. Elas podem ser declarativas, afirmativas, tá certo? Quando declaram alguma coisa afirmativamente. Exemplo, Paulo é um garoto alto e forte. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou afirmando que o menino aí, o Paulo, né, da nossa frase, ele é alto e ele é forte. Então, eu chamo essa frase aí de afirmativa, tá certo? Afirmativa. Declarativa, afirmativa. Eu estou declarando, né, afirmando que o Paulo é alto e forte, ok? Então, as declarativas afirmativas são frases que declaram e afirmam aí alguma coisa, ok? Depois eu tenho aí as frases declarativas negativas. A gente viu as afirmativas, agora a negativa. Negativa. Declaram alguma coisa negativamente. Exemplo, não gosto de vitamina de abacate. Então, as negativas, normalmente elas vêm com a palavra não, tá certo? Não gosto de vitamina de abacate. Eu estou afirmando o que é que eu não gosto. Então, ela é negativa, tá certo? Ou quando eu digo assim, não irei à praia nas férias. Também é declarativa negativa. Eu estou negando alguma coisa. Estou usando aí o não, né? Ok? Entendendo? Está claro até agora, meus amores? Espero que sim, tá certo? Depois eu tenho aí as frases exclamativas. Indicam admiração, surpresa, alegria, tá certo? Por exemplo aí, que bebê mais lindo! Está o quê? É uma frase que está passando aí uma ideia de admiração. Estou admirando o bebê. Que lindo esse bebê! Então, a frase é exclamativa. Aí eu tenho aí também as frases interrogativas. Diz assim, indica uma pergunta. Exemplo, como você conseguiu fazer toda essa bagunça? É uma pergunta. As interrogativas são bem simples. Toda frase que é uma pergunta, eu chamo ela de interrogativa, ok? Então, eu tenho aí as afirmativas, que são quando eu afirmo alguma coisa. Quando eu digo, aquela menina é muito bonita, tá certo? Essa blusa é preta. Eu estou afirmando alguma coisa, então eu chamo essa frase de afirmativa. As declarativas negativas é quando eu nego alguma coisa. Não gosto de sorvete de morango. Eu estou o quê? Negando alguma coisa. Então, eu chamo de negativa. As exclamativas é quando dá aí uma ideia de surpresa, de alegria, tá certo? Oh, como você cresceu, né? Uma surpresa. E as interrogativas são frases que fazem pergunta. Toda frase que é uma pergunta, eu chamo essa frase de interrogativa. Correto? Beleza? Entenderam? Se não entenderam aí alguma coisa da aula, me perguntem, tá? Que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham aí
um fim de semana maravilhoso, tá certo? Se divirtam, façam as atividades, sempre dentro de casa, né? Já que nós estamos em quarentena. A atividade é página 100 até a página 102. 100, 101 e 102. Vou deixar no Google sala de aula também, tá certo? Para vocês. Então foi isso. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês fiquem bem e tenham gostado, tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!